Eu não sei nem como que eu começo a contar essa história. Foi assim, um dos episódios mais tristes que eu já passei. Eu lembro que eu tive crises de choro, tive que ir pra terapia, tive que ir pro meu marido, tive que buscar consolo onde fosse. Não contei aqui na internet que eu tava esperando passar, eu liberar perdão e aí depois monetizar aqui, né? Cá estou eu com mais um vídeo para este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira. Neste canal eu compartilho um pouco da minha vida, da minha família, em vlogs, mas também venho em vídeos como esse contar um pouquinho de coisas que aconteceram comigo e que eu ressignifiquei e trouxe algum aprendizado para vocês. A história de hoje é uma das mais tristes que eu já passei. Na época eu não compartilhei em nenhuma rede social, não compartilhei nem no Instagram, no YouTube, porque doía muito, eu chorei muito, foi muito sofrido pra mim o que eu vou contar aqui. Mas hoje, graças a Deus, já consegui liberar o perdão, já ressignifiquei essa lembrança e agora ficou só um aprendizado. Eu consigo falar pra vocês sem dor o que aconteceu comigo. Certo? Então, queria que antes você clicasse no gostei, pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e continuar me recomendando pra você, se inscrever, comentar e me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá, como também tô ao vivo de segunda a sexta, das 7 às 8 no Instagram, caso vocês queiram, né, acompanhar lives edificadoras. Minha voz tá rouca. Bom, gente, vou começar contando pra vocês que eu prego, né? Sou pregadora. Eu não gosto, assim, de usar esse argumento porque, assim, quando fala pregadora, se imagina, tipo, uma super pregadora. Eu sou uma pequena pregadora. É uma pregadora do bairro. E, assim, eu gosto de pregar, eu gosto de falar do amor de Deus, gosto de ensinar, gosto de ler a Bíblia, gosto de compartilhar aqui com vocês o que eu aprendo com Deus, gosto, enfim, eu uso as minhas redes sociais também como fonte de evangelização. E também prego, ministro, já ministrei em algumas igrejas. Quando eu recebo um convite para pregar, eu fico muito feliz, porque eu amo falar do amor de Deus. E assim, gente, essa história começou com um convite, né? Eu recebi um convite para pregar numa igreja tradicional. O que é a igreja tradicional? É mega tradicional, quando eu quero dizer, é tipo que as irmãs só usam saia, que não pode usar brinco, que não pode usar batom, que não pode fazer umas partes de coisa, né? Tipo, eu nem sei adentro como que tá a doutrina hoje, mas eu vou explicar pra vocês como que eu fui parar nessa igreja e como que eu fui humilhada lá. Bom, tudo começou quando eu nasci. Gente, eu vou ter que dar um resuminho aqui, por quê? Porque eu nasci praticamente na igreja. Claro que no decorrer da minha vida eu tive experiências com Deus que eu considero meu processo de conversão. Mas eu fui apresentada na igreja, ensinaram pra mim o caminho, eu era de uma igreja extremamente rígida. No decorrer da minha vida eu tive várias experiências ruins e boas com tudo isso, né? Não posso deixar de levar em consideração que Deus já fez grandes coisas pra mim neste lugar, mas também tem que falar pra vocês assim que a doutrina era muito pesada, né? Quando eu era criança eu era gordinha, não podia usar short e eu, né, assei tudo. Minhas pernas ficou na carne viva. Outra coisa também que foi que quando eu cresci, eu tinha um pouco de aversão a ir em igrejas extremamente tradicionais, porque eu sabia que eu tinha que usar saia, que eu não podia usar maquiagem, que eu não podia fazer umas par de coisa e que me agradava, né? Eu já cheguei a minha pré-adolescência a querer muito estar numa igreja, mas eu não podia porque eu não conseguia usar saia, só saia. Então, eu tava no grupo de jovens, aí de repente o líder passava na rua e me via de short. E aí tava eu lá. Me perdoa, Deus, e me perdoa, líder, por ter colocado um short. Porque eu gostava muito de usar short, né? Principalmente porque eu adorava jogar futebol. Então, assim, né, a aula de educação física era uma coisa que eu amava. Então, era uma coisa assim que eu não conseguia me libertar. Então, já que eu não consegui me libertar do short, eu falei, eu não quero me afastar de Jesus. Então, eu fui pra uma igreja batista que podia usar calça e short. E fui muito feliz lá, durante um bom tempo, né? Só que era uma igreja pequena, não tinha muitos jovens, acabei que eu mudei pra outra igreja, uma igreja que eu fui apresentada quando eu era criança. Essa igreja era uma bênção, os irmãos são maravilhosos, eu não tenho o que falar das pessoas de lá. Só que a doutrina, gente, era bem, assim, puxada. Então não podia usar calça, não podia usar short, não podia aparar as pontas do cabelo, não podia aparar a franja, não podia usar base, não podia usar batom, não podia usar brinco, não podia usar nada. Até um tempo atrás, na doutrina da época da minha mãe, acho que não podia nem rapar os pelos da perna, eu acho, não sei, né? Sei que
eu cheguei a um período a digitalizar os documentos dessa igreja, porque eu digitava bem, e eu lembro que no documento também não podia usar vermelho, não podia usar roupa vermelha. E uma coisa que, né, eu percebi que a partir do momento que eu mudei pra essa igreja, eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida, e eu queria ter uma intimidade maior com Deus, e lá o pessoal era bem fervoroso, né, de oração, e bem assim, né, assíduo, tinha culto quase todo dia. Então eu tava numa fase que eu precisava muito ter, assim, um encontro com Deus, uma experiência mais forte com Deus, e eu precisava de intimidade. E lá os irmãos, eles eram assim muito focados em adorar a Deus, intimidade e tal. Só que tinha essa questão da doutrina que era extremamente pesado. Pra mim, assim, era extremamente pesado. Porque eu sofria com isso, eu queria fazer algumas coisas, mas não podia. E por algum tempo eu, né, me senti liberta de algumas coisas, embora o meu coração, né, ainda ficava apertado, né? Eu tipo, ai, nossa, eu não sinto vontade de passar maquiagem. E aí eu saía com o meu namorado, que agora é meu esposo, e aí a namorada do amigo dele tava de máscara de cílio. Eu ficava assim, nossa, que linda! E eu ficava, ah, mas, né, o que é uma máscara de cílios diante da salvação? Eu não vou ficar aqui, eu não vou pro inferno só pra ficar com o olho bonito. Olha como é que era a minha cabeça. Eu já cheguei a dar testemunho, gente, de que Deus tinha me libertado. Eu não lembro o que foi, se foi da base, do batom, não sei que Deus tinha que me libertar de alguma coisa, assim, que era tipo... Ai, meu Deus, né, quando eu lembro disso, tá tudo bem, as coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo, né. Era muito, gente, muita religiosidade, assim, nessa parte, sabe, de doutrina, era bem puxado. E, assim, enquanto eu estive lá, eu tentei, né, no máximo ser submissa à doutrina, então, a doutrina da igreja. Eu usava saia, que mais? Eu sempre evitava passar maquiagem, eu evitava cortar o cabelo. Então, assim, eu tentei me adequar à doutrina e eu gostava muito de lá. Eu nem saí de lá por, assim, porque eu tava revoltada. Não, a igreja era maravilhosa, tive muitas experiências com Deus lá, foi incrível. Só que depois que eu casei, a gente acabou mudando eu acabei indo pra igreja a mesma do meu esposo. E aí nessa igreja também tinha uma certa doutrina, mas não era tão rígida quanto a que eu tinha vindo, entendeu? E aí eu comecei a clarear um pouquinho as minhas ideias sobre algumas coisas, comecei a passar uma base, né, e não me sentir mal por isso e tal. E aí, gente, foi passando o tempo, acabou que o destino, né, Deus, que é o dono do destino, nos levou para outras igrejas, porque a gente acabou mudando de cidade, acabou mudando de município, de bairro, e várias coisas aconteceram que a gente foi mudando de igreja, e a minha mente foi se abrindo ainda mais sobre essas coisas, e eu acabei entendendo que algumas coisas eram tipo exagero da minha parte, exagero do meu coração. Hoje, inclusive, eu sou uma pessoa que só usa saia e vestido por conta de um propósito, de um voto que eu fiz com Deus. E não porque eu acredito que a pessoa vai pro inferno se usar calça, pelo amor de Deus, de forma alguma. E, gente, eu quis contextualizar só pra vocês entenderem um pouquinho como que surgiu esse convite, né? Porque normalmente, né, as pessoas quando convidam, elas convidam pessoas que têm a mesma fé, o mesmo credo e tudo mais. Então, passou-se os anos, Elaine pregando, Elaine casada, Elaine com filhos e tal, e esse pessoal ainda era muito querido por mim. Então o que acontece? Eu tinha e tenho contato ainda, e eles me fizeram um convite para pregar na igreja deles. E eu fiquei pensando, eu falei, vou aceitar, nossa, onde me chamarem pra falar do amor de Deus, eu tô lá. E o mais interessante ainda é que era num num evento para mulheres. E aí eu fiquei mais feliz ainda, porque lá eu ia poder falar de, né, autoestima, importância da mulher, enfim, tanta coisa assim que dá pra trazer da palavra, né? Eu fiquei muito feliz com o tema, que era... não vou falar o tema não. E aí, gente, foi então que eu aceitei o convite. E a única coisa que eu cobrei, que eu não diria cobrar, foi as custas de combustível pra eu me deslocar da minha cidade. Então eu não cobro pra pregar, tá? Não cobrei nenhum centavo, não ganhei nenhum centavo com isso. Só falei, olha, o meu carro tá consumindo tanto. E aí eu vou ver se tem pedágio. Não tinha pedágio. Então, só cobrei a custa que eu tive de locomover da minha cidade pra lá. E aí, gente, na maior correria do mundo, que vocês pensam, eu tenho 3 filhos, marido, enfim, arrumar a renca toda pra ir, né, não é fácil. E aí a gente se arrumou pra ir e fomos. Quando chegou lá, a gente tava uma benção, culto maravilhoso, assim, povo muito louvando, aquela coisa maravilhosa.
Gostei muito e vi que pelo fato de eu ter falado, ter divulgado o evento, algumas pessoas que estudaram comigo na faculdade estavam lá, gente. Então eu senti amigas de faculdade minha que moravam naquela cidade que estavam lá naquele evento. E aí, gente, quando começou a ministração, eu foquei em falar de autoestima, da importância da mulher se cuidar, da gente não deixar a gente de lado. Porque quando a gente se ama, né, pra gente amar o próximo, eu trouxe uma palavra muito assim, sabe? Pra você amar o próximo, você tem que sentir amor por você, porque a Bíblia fala, amarás o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, eu vou tratar o próximo mal, né? Como a ti mesmo. Então, assim, se eu me maltrato, eu vou maltratar o próximo. Se eu não souber cuidar do meu corpo, eu não vou cuidar do próximo. Então, eu foquei nisso, né? A importância do amor próprio, do cuidado, para eu poder oferecer o melhor para as pessoas. Então, falei da importância das mulheres cuidarem da saúde, fazer exames de rotina. Falei também sobre se arrumar, né? Existe muito aquela frase no meio cristão, ai, meus filhos tem que estar tudo arrumado, eu nem tô nem aí. E acaba que a gente acaba se sentindo mal, né? Quando você sai toda desarrumada, chega lá, tem um monte de mulher arrumada e seus filhos tá tudo bonitinho e você desarrumada. Então eu falei muito isso, a importância da gente também se cuidar, não se esquecer porque é mãe, não se esquecer porque é esposa. Enfim, gente, eu tentei trazer uma mensagem que não só fosse de cunho espiritual, no sentido de reavivar ali, fortalecer o espírito, mas também para que trouxesse alguma reflexão, algum aprendizado, fortalecesse, né, a caminhada das irmãs. E, gente, até então, assim, tava muito feliz de estar ministrando ali. Só que uma coisa que eu comecei a ver, que eu olhava pro banco direito, tinha uma mulher que ela tava muito, assim, com a cara muito fechada, sabe? Eu até ficava assim, sabe quando uma pessoa te seca? Ela tava bem assim. E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu falei alguma coisa? Eu falei alguma abobrinha? Será que eu falei alguma coisa, né, que não é certo, enfim. E, gente, eu me preparei pra ir pra essa igreja. Eu sabia, gente, eu respeito o lugar onde eu tô. Hoje, né, eu tenho uma rotina diferente. Hoje eu uso maquiagem, hoje eu corto cabelo, né, hoje tem toda essa questão aí, só que uso brinco, né, eu não usava, não tô usando mais. E aí, o que acontece? Pra ir pra essa igreja, eu me preparei. O que eu fiz? Eu não levei brinco, não passei brinco, não passei batom, passei nada no rosto, fui assim, cara limpa. Coloquei um vestido bem longo, porque eu só uso sair vestido mais, né? Por respeito ainda mais à doutrina da igreja, eu coloquei um vestido no chão, super composto aqui em cima, super composto embaixo, porque eu sabia que eu estava em um ambiente em que as irmãs, elas, a maioria, guardam uma doutrina de, né, uso e costume. E aí, gente, eu fui preparada pra isso, né? Só que eu fiquei pensando, enquanto eu pregava, às vezes eu olhava no canto assim, a mulher tava com cara fechada e tal. E eu terminei a pregação muito feliz, sabe? Muito feliz. Nossa, foi incrível, eu gostei. Aí quando terminou, eu fui lá pro fundo da igreja. Foi então que a dirigente do culto, né, a responsável pelo evento, ela falou, olha, nós vamos encerrar, fomos abençoados com essa palavra, me agradeceu a mim. Quando ela fez uma coisa, gente, que mudou toda a minha vida, minha história, tudo ali. Ela falou, agora eu quero dar oportunidade para encerrar para nossa matriarca. Acho que é assim que ela falou, que é tipo a mulher que tava com a cara feia pra mim, entendeu? Tava com a cara feia, olhando de cara feia pra mim. E eu fiquei assim, isso não vai dar bom, porque a mulher passou a minha pregação inteira de cara fechada, fazendo cara feia pra mim, agora ela teve a oportunidade, depois da minha pregação, gente, não deu outra. Quando eu tava lá no fundo, quietinha assim, eu... Aleluia, glória a Deus! Aí a mulher começou a falar, meu Deus do céu, gente, já começou. A primeira coisa que ela falou foi, irmãs, é um absurdo o quanto as pessoas só pensam no exterior. Quando eu era mais nova, eu dizia que enquanto tivesse biocolor, que é uma tintura de cabelo, eu jamais iria ter o cabelo branco. Mas Deus me libertou disso. Hoje eu estampo meu cabelo branco com orgulho, porque tinta biocolor é coisa do diabo. E aí tá, Aí, beleza, as minhas amigas da faculdade tudo escutando isso, A Biocolor não vai patrocinar eu, né? Gente, Biocolor não é do diabo. Biocolor, se você estiver assistindo esse vídeo, não me cancele. E aí, ela continuou e falou assim, é tanta vaidade
vive na internet, passa batom e não sei mais o que, e usa não sei o que, e foi, gente, ela foi, acabou comigo, praticamente me fuzilou, assim, no sentido assim, demoniada, pombagira, tudo que você puder imaginar ali, ela começou a me fuzilar. E conforme ela ia falando, gente, eu ia dando um passinho pra trás, meu coração assim, ó. Meu Deus, alguém me tira daqui! Gente, eu queria, naquele momento eu só queria ser uma mosquinha pra poder sair voando dali. E o meu esposo tava lá fora no carro, porque duas crianças minhas tava dormindo, a outra não. Então ele ficou lá no carro, né? Ele tava de frente pra igreja, o estacionamento ficava em frente à igreja, o carro do lado ali. Só que ele escutava a mensagem ali do carro, né? Em pé ali no carro, enquanto ele olhava as crianças. E aí tá, não, eu vou continuar, né? Ninguém percebeu que é pra mim, né? Ninguém percebeu, gente. Aí quando ela começou, porque eu tenho a minha filha, trabalho com a minha filha, quantas vezes eu brigo, grito com a minha filha, trato ela mal, só que depois eu chego com ela aqui e falo, filha, você sabe que eu te amo. Na verdade, ela falou que nem pede desculpa, ela sabe que eu não preciso nem pedir desculpa pra ela, eu já chego perto dela e tá tudo bem, porque mãe e filha é isso aqui. Gente, ela entrou na parte mais sensível da minha vida, não bastou ela falar que eu era uma pombagira, ela entrou assim na parte mais difícil da minha vida até então, porque eu não tava assim com maturidade pra falar, porque todo mundo agora, né, sabe que eu vim de uma realidade, de uma maternidade que não é igual a maioria das mães. Então assim, ela começou a me condenar porque eu não tinha uma boa relação com a minha mãe. Então começou, nossa, meu Deus do céu, essa mulher, tipo, faltou me chamar de diabo pra lá. E conforme ela ia falando, gente, eu fiz assim, gente, eu não tava mais suportando não chorar. Aí que as pessoas começaram a notar que ela tava falando pra mim, né? Porque ela não falou meu nome, Elaine, né? Mas ela catou a mensagem, tudo que eu falei, ela falou que era mentira. Ela falou que não era verdade. E ela falou que eu era vaidosa, que eu era, enfim, demônio pra cima. E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a dar uns passinhos pra trás, né? Aí eu já não tava aguentando mais sorrir, sabe? Porque tem hora que você fica com o sorriso amarelo assim... Eu já não tava mais aguentando, gente, já tava saindo lágrima assim que eu quisesse, eu ficava assim, ó. Aí a lágrima caía assim, aí o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui, que essa mulher não vai parar de falar, não. A mulher continuava acabando comigo lá na igreja, e eu tava morrendo de vergonha. Foi quando eu comecei a dar uns passinhos pra trás, disfarçadamente, né, pras irmãs, assim. Alguém notou, né, mas a maioria não notou, porque tava prestando atenção nas coisas que ela tava falando. Foi quando eu cheguei, assim, no carro, né, tava na porta da igreja aqui, o carro aqui, eu olhei e falei assim, amor, pelo amor de Deus, me coloca dentro desse carro e me tira daqui. E aí o chefe, o que aconteceu, amor? Eu falei, amor, você não tá vendo? E aí ele falou, não tô conseguindo escutar, porque o Ita tá chorando. Gente do céu, eu falei, pelo amor de Deus, amor, eu tenho que colocar dentro do carro e vamos. E ele falou, mas você não tem que colocar tal coisa, tem que arrumar tal coisa, tinha um monte de coisa pra arrumar no carro. Eu falei, fecha, deixa essas bíblias aí do jeito que tá e vamos. Gente, no que eu falava, amor, corre, 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 corre. E eu queria que ele saísse daquela rua ali, gente, parecia que não ia. Quando ele conseguiu sair daquela rua e virou, eu falei, agora para. Gente, ali eu me desmanchei. Mas eu chorei, 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 eu chorei. Eu chorava assim que parecia que minhas lágrimas saíam sangue de tanto que eu chorava, assim. Aquele choro do profundo da alma. Eu falei, amor, eu não sirvo pra estar aonde eu tô. Porque eu não tenho uma história que as pessoas de sucesso, na verdade, tem que ter. Eu não... Né, eu vim de uma realidade totalmente diferente. Uma pessoa para estar pregando, ela tem que ter uma mãe incrível, um pai incrível, filhos incríveis, ela tem que ter um marido incrível, ela não pode ter defeito, porque se ela tiver defeito vai acontecer isso. E aí, gente, foi quando o Jefferson, foi ele que começou a ministrar o meu coração e falando, amor, a maioria dos pregadores tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, nem todo mundo tem uma mãe igual a sua, então essas pessoas nunca vão entender o que você passa, o que você passou, nunca vão entender por que em algum momento você teve que se distanciar por conta de que, na verdade, o primeiro distanciamento veio da outra parte. Então, foi assim, muito difícil, gente. Eu passei assim os próximos 2 dias que eu só chorava, chorava. E aí eu falei assim, nossa, eu fui muito humilhada na igreja, fui pra terapia. Quando cheguei na terapia, eu falei assim, o que você tá fazendo aqui, né? Falei, nossa, eu fui muito humilhada na igreja. Aí a psicóloga, né, me fez entender que, na verdade, eu não fui humilhada. A pessoa tava falando mais dela do que de mim, né?
Então, quando eu uso o microfone para poder pisar, destilar raiva ou destilar indireta, eu já perdi toda a autoridade que há no Espírito Santo para poder falar aquilo ali. E isso é um segmento, gente, que eu uso muito antes desse ocorrido comigo, a não usar o púlpito, não usar o microfone para poder condenar e destruir as pessoas. Quantas vezes eu já vi pregadores que antes de vir para o congresso de alguma igreja conversa com o pastor e o pastor conta tudo que está acontecendo na igreja, chega lá, o pregador começa a falar assim de forma tão detalhada, mas não é Deus mostrando, é ele jogando em direta porque alguém contou para ele. Quantas vezes eu já vi irmãos usando o púlpito para alfinetar e jogar shade nas outras pessoas, shade que eu falei em direta, condenar os irmãos como se nós fôssemos muito perfeitos. E o princípio que eu tenho de pregação hoje, e desde que o Senhor tratou comigo, e também diante desse ocorrido, é que nunca, jamais eu tenho prometido a Deus é usar o púlpito, o altar do Senhor, para poder alfinetar em cima do pecado do meu irmão. Todas as vezes que eu subo no altar hoje para pregar, gente, é sobre coisas que o Senhor tratou em mim. Então, às vezes, se eu falar sobre, pecados, pecado de procrastinação, pecados que aconteceram durante a semana comigo, eu sempre vou estar chamando para mim a responsabilidade, chamando para mim, dizendo que, eu realmente tenho esse problema, eu realmente passei por isso, porque eu creio que as experiências que Deus dá pro pregador é para ele trazer pro exercício da igreja, não para ele alfinetar porque o irmão tá devendo lá na cantina ou porque a irmã foi pega em adultério ou coisa do tipo. Tem que chamar pra mim, pra mim, porque se Deus ele me confiou a palavra, se o pastor me confiou a palavra, eu nunca posso usar a palavra para poder destruir a vida das outras pessoas, até porque esse tipo de ação deve ser feito em culto de doutrina. Se existe uma doutrina na igreja que é para ser feito na igreja, é no culto específico para isso e que não tenha visitantes. Gente, tava cheio de visitante lá. Pessoas que provavelmente não vão voltar para aquela igreja de jeito nenhum diante daquele acontecido. Uma porque ela me humilhou na frente de todo mundo. E outra porque as coisas que ela falava era fruto de muita religiosidade. Quando eu parei de chorar, eu fiquei pensando... O que eu faço agora? Eu conto pro pastor, porque o pastor não estava na igreja nesse dia. Eu conto o que aconteceu e aí eu mandei mensagem pro pastor e escrevi um texto enorme explicando tudo que eu passei, como que eu me senti. E eu falei, olha pastor, se eu não pedi pra vir, você me convidou, eu não vim em desacordo com a doutrina, eu não desrespeitei a doutrina da sua igreja, em nenhum momento preguei contra aquilo que vocês acreditam. Eu jamais faria um negócio desse. Mas eu acho assim que esse tipo de atitude, ela poderia, já que ela se sentiu tão incomodada pela minha vaidade, pelo estilo de vida minha, ela poderia ter chamado eu para conversar no final do culto e falado em secreto comigo, individual. Não tinha necessidade dela fazer aquilo na frente de todo mundo, principalmente para poder desfazer toda a palavra que eu tinha trazido. Então eu contei pro pastor, o pastor ficou muito triste com o que aconteceu, ele pediu milhões de desculpas para mim, me mandou um áudio, foi super... empático comigo, e ele ainda mandou mensagem dizendo assim, olha, Elaine, esse tipo de coisa, da doutrina da igreja, eu só pra você ter ideia, eu trato em cultos assim muito particular, isso não é coisa que eu falo em culto, normal, principalmente em eventos que a gente sabe que tem visitantes, a gente trata esse tipo de doutrina, de uso e costume, que são coisas assim que é o pastor que trata, em cultos específicos. Só que essa irmã quis aproveitar, porque ela não gostava de mim, eu provavelmente, para poder aproveitar o púlpito e o microfone para poder, de alguma forma, destilar tudo que ela queria falar ali, acabar comigo, me entristecer. E ela conseguiu, porque eu fiquei bem mal. Fiquei uns 2 dias ruins. Só que aí no 3º dia eu já tava bem de novo, graças a Deus. E no 4º, tô brincando, não faz um tempo já que isso aconteceu. Eu vim aqui gravar pra vocês, contar o que aconteceu, porque... gente, fica de lição, quando você for convidado, se você for pregador pra algum lugar, agora eu tô bem esperta, quando alguém me convida pra pregar, eu falar, como que é a doutrina da sua igreja? Será que não vai dar problema eu ir na sua igreja e depois as pessoas me verem na internet usando maquiagem? Será que não vai dar problema as pessoas me ver falando de pompoarismo, sexualidade, casamento cristão?
Então assim, dá uma olhadinha no meu perfil antes, vê se ele se adequa, né, com aquilo que a sua igreja acredita, com aquilo que a sua igreja não condena, pra eu não passar por esse tipo de situação, entendeu? Ou também falo, olha, eu tô indo lá pregar, mas se for pra dar oportunidade pra alguém no final do culto distorcer ou reclamar da minha pregação, eu também não vou. Então, isso serviu, assim, de aprendizado pra várias coisas, só, assim, um tiquinho da minha caminhada, né, de evangelização, mas que fica de alerta pra você, que às vezes é pregador, que é pregadora, ou também que é, né, dirigente de igreja, saber conversar e saber quem dá oportunidade. Se você for dirigente de igreja e tiver uma irmã extremamente, né, religiosa e cautelosa, né, porque toda igreja tem, gente, uma irmã ali que ela acha que tudo é pecado. Você tem que tomar cuidado para não dar oportunidade para essa irmã bem no dia que tem um evento, que a sua igreja tá cheia de pessoas, às vezes pessoas de credos diferentes, homossexuais. Já aconteceu em congressos da minha igreja, uma igreja antiga minha, de chamarem um pastor para pregar no congresso. Ele falou tanta coisa assim que foi só pra destruir as pessoas, que no outro dia eu nem consegui ir pra igreja pra não ouvir aquele homem, porque aquele homem, ele era assim extremamente assim religioso. A religiosidade estava tão inflamada no ego dele que ele não se importava em falar mal da calça da irmã, do calça do irmão e esquecer de olhar pra Cristo, sabe? Então, enfim, não é fácil, gente. Ficou, né, de experiência. Hoje eu consigo contar pra vocês até rindo, né, como vocês viram, mas na época doeu bastante. Hoje, graças a Deus, não dói mais. Eu sei que é o credo da irmã, é a forma que ela acredita, e não vai ser eu que vou mudar, modificar as formas que ela pensa e tal. Só achei que faltou um pouco de vigilância, né, da igreja em dar oportunidade pra uma pessoa assim que, né, é bem mais rígido na questão de doutrina e tal, num evento em que tinha muitas mulheres que não eram nem da igreja, era um evento feminino, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal, comenta sua opinião aqui embaixo. Fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau. Na perseguição, forte